Muito boa tarde a todos. Começaria por dizer que tenho o maior gosto de estar presente aqui, é muito gratificante para mim. Tenho uma relação de afeto já antiga, e até já muito antiga, com a Figueira da Foz, mais recentemente através das presenças nas quintas de leitura organizadas pelo Casino, constitui de facto um evento invulgar e precioso num deserto, como às vezes nos parece aquilo que é a atenção às letras em Portugal. Portanto, há já esse elemento. Mas há ligações mais profundas e mais antigas a esta terra. O meu bisavô era castelhano, de origem, de Berra, da província de Salamanca, já falamos sobre isso, e passava aqui as férias em Quiaios, na praia de Quiaios, durante muitos anos. Isso ainda não é do meu tempo. Ele tinha 12 filhos, um deles era a minha avó, que me contava muitas vezes fascínio para aquelas crianças que representavam a vilegiatura em Quiaios. Eu lembro perfeitamente da minha avó ter falado de uma coisa que nunca mais ouvi ninguém falar, e não sei se ainda existe essa espécie botânica a que ela se referia. Ela dizia que eles gostavam muito de apanhar camarinhas, que eram umas florzinhas que faziam aí na beira dos atalhos e dos caminhos. Alguns irmãos faziam isso. Eu nunca mais me esqueci disso. De resto, há ainda elementos da minha família que ficaram aqui radicados e que, enfim, entroncaram com esses duas outras famílias que se mantêm ainda aqui na Figueira da Foz. Quem sabe se não estará aqui algum dos descendentes dessas famílias. Digo já, uma família rainha, não é? Há aqui vários rainhas, sei que existe, e a outra é uma família Mavigné. Meu pai ainda tinha esse nome, Mavigné, mas havia aqui vários Mavigné que estavam aqui radicados. Ora bem, antes de responder à pergunta que me dirigiu o querido amigo Luís Machado, eu queria dizer que esta exposição toca muito, comove-me até. Desde o início até ao fim do meu percurso, eu fui me confrontando com pessoas que algumas estão ainda na minha vida, e que são meus amigos. Aliás, nenhuma delas é meu inimigo, nem eu sou inimigo da minha dela, mas há algumas que foram determinantes, enfim, daquilo que foi o meu percurso literário. Refiro-me à Cristina Bessa Luís, uma grande amiga que me apoiou desde o início. Refiro-me a Eugênio Andrade, outro amigo muito grande, que apadrinhou as minhas primeiras incursões no universo das letras. Refiro-me a David Mourão Ferreira, inesquecível amigo, a quem inclusivamente eu fiquei a dever o meu emprego e que me dá agora a reforma como técnico superior do Ministério da Cultura. E refiro-me também a Oriano Tavares Rodrigues. Estes são os grandes desaparecidos, de quem eu tenho imensas saudades, e que, de facto, sinto aqui tão presentes neste momento como vocês estão presentes. Respondendo à pergunta do Luís Machado, eu queria dizer o seguinte: eu acho que este punhado de criaturas, de seres humanos que aqui está retratado, operou aquilo que qualquer um de nós opera, desde que tenha algum ingrediente de criatividade na sua vida, que é uma espécie de tresmalhar, não sei se a palavra existe, tresmalhação do rebanho. Portanto, eles isentaram-se do rebanho, portanto, distinguiram-se do rebanho, e por isso pagaram caro de uma forma ou de outra, essa separação, esse divórcio do rebanho. Pagaram pela solidão, que a atividade escrita ou a atividade criativa, seja ela qual for, sempre representa, e acabaram também por operar aquilo a que se refere aquela minha frase que está ali debaixo do retrato, que é essa corrupção dos bons costumes. Os bons costumes é fazer parte do rebanho, continuar associado a ele, e quando, por um motivo ou outro, e às vezes por motivos tão simples como uma mera separação de pessoas e bens, isso vai afetar a pertinência ao rebanho. Todos nós a fazemos, ou podemos fazê-la, de uma forma ou de outra,
Às vezes faz-se de uma forma que deixa registro, como no caso de um artista plástico, como temos aqui, ou no caso de um poeta ou um escritor, como estes que estão aqui à volta, e que deixaram uma obra que, de uma maneira geral, em termos gerais, ilustra esse divórcio do rebanho. Eu atrever-me a dizer que quanto maior é a ruptura, maior qualidade cobra o tal registro, aquilo que fica para o futuro. Se nos lembrarmos de duas figuras maiores da nossa cultura literária, por exemplo, de Camões ou de Fernando Pessoa, percebemos imediatamente que aquilo que a vida de cada um deles tem de infracional, destacando-se do rebanho, tanto no caso de Fernando Pessoa, que fez um percurso de solidão, nós sabemos todos, como no caso de Camões, que atrás dele já tinha feito um percurso não apenas de solidão, mas também de crime, não é? E também de oposição àquilo que era a ordem estabelecida. Nós percebemos que há sempre uma fatura muito considerável a pagar por fazer isso. Normalmente quem paga a fatura é a ovelha ranhosa, não é aquele que se destaca do rebanho. Mas às vezes o próprio rebanho acaba por tentar amenizar essa fatura, ou considerando que realmente ninguém obrigou a pagar a fatura, quando se transforma uma dessas figuras, como foi no caso de Camões, numa espécie de pai da pátria, ou num herói que só tinha virtudes, que era um gênio literário, mas que não tinha matado ninguém, ao contrário do que aconteceu com o Camões autêntico, nem tinha frequentado bordéis, porque o Camões também frequentava. Portanto, há sempre um lifting que é operado pelo rebanho no sentido de minimizar o efeito da tal ruptura, do tal tresmalhamento ou tresmalhação, escolho uma palavra que acharem mais indicada, e que, no fundo, acontece em todas as grandes culturas do mundo. E, neste momento, ocorreu uma grande figura da literatura europeia, hoje fica menos divulgada, mas toda a gente tem noção da sua grandeza, que é o Lord Byron, não é? Um homem que a Inglaterra do tempo simultaneamente incensou e condenou, tinha uma vida privada extremamente transgressora, aquilo que eram os valores da época, era um promíscuo das relações amorosas, eventualmente um incestuoso com a própria irmã, mas que era um poeta maior, admirado por toda a Europa da época, pelo romantismo, e que se calhar fechava um pouco os olhos a essas fraquezas para exaltar aquilo que era o gênio poético representado por Lord Byron. De facto, este livro é talvez um testemunho que torna verdadeira aquela asserção que todos nós fazemos, porque de velho se volta à criança, não é? Quando se chega a uma certa idade, começamos a recordar-nos das coisas da infância com uma tolerância muito maior do que daquelas que aconteceram há 10, há 20 ou há 30 anos, não é? Isso é um dos efeitos do funcionamento das sinapses, sobre o qual eu nada sei, não é? Mas que, de acordo com aquilo que se diz, a memória passada mais remota é aquela que, no caso dos velhos, está mais presente, e a mais recente é aquela que tende a apagar-se. Portanto, por um lado há isso, não é? A escolha daquelas figuras resulta de serem figuras que marcaram muito a minha infância, não é? O Príncipe Valente, eu vou começar por aquela mais antiga, que marcou a minha infância, que foi o Príncipe Valente. O Príncipe Valente era uma figura muito mais de ilustração do que propriamente do texto. O texto que acompanha as aventuras do Príncipe Valente é muito frágil, não tem grande interesse, e é sempre um texto dado em legenda e não em fala, ao contrário do que acontece com as outras figuras. Mas os desenhos, as ilustrações, como criação de atmosfera, são absolutamente inexcedíveis, são extraordinários e realmente marcaram muito a minha infância. Quando eu li pela primeira vez o Príncipe Valente, nas páginas do 1º de janeiro, que eram
jornal que se lia lá em casa da minha família, e ao domingo aparecia sempre uma prancha com o Príncipe Valente, que eu lia com bastante avidez. Depois apareceu o Tintim, já mais tarde, por volta dos meus 10, 11, 12 anos, foi uma paixão, não é? E a Bianca Castafiore era com certeza uma figura referencial por aquilo que tinha de picaresco, de ridículo e de risível, não é? E pela forma como interagia também com o próprio Tintim. Era uma figura simultaneamente maternal, tinha aquelas mamas abundantíssimas, onde cabiam 2 ou 3 tintins, não só, mas 2 ou 3 tintins, portanto tinha esse elemento da mãe nutridora, mãe nutritiva, mãe alimentadora, o que para um adolescente é capaz de suscitar algum riso, mas também alguma ternura mais ou menos larvar, mais ou menos oculta, e era uma figura que se destacava também por pôr as pessoas a rir, o que para um adolescente, ou para um adolescente como eu era, não deixa de ser também um elemento muito especioso, muito excitante. Quanto à outra figura, e todas estas figuras, a figura mais espessa, digamos, que é mais para dizer, mais, hoje diríamos, mais polissémica, é o Príncipe Valente. O Príncipe Valente é um herói do nosso tempo, é um homem cujo imaginário convive com a grande literatura, com a grande pintura, é uma figura que poderia ter sido criada por Jorge Luís Borges, que reis as referências nas próprias aventuras do Príncipe Valente. Portanto, é uma banda desenhada mais para adultos do que para crianças e que me interessou muitíssimo durante uma fase da minha vida. Não é por acaso que eu estou a falar, eu disse o Príncipe Valente, não, mas é o Corto Maltese. Não é por acaso que o Corto Maltese foi objeto de um estudo de grande qualidade de Humberto Eco, não é? E que, de facto, o distingue como o herói de banda desenhada, que significa muitas coisas para nós, que vivemos naquela época, na nossa juventude, e para as gerações que vieram a seguir, e que, portanto, que transformam, de facto, num referente extraordinário na galeria dos grandes personagens da cultura europeia. Não é? E, portanto, foi nessa dimensão que ele me interessou, porventura mais do que os outros. Eu diria, então, que se há uma certa ingenuidade no meu afeto pelas outras duas figuras, o Príncipe Valente e a Bianca Castafiore, aqui não há essa ingenuidade, há uma espécie de admiração mais madura, não é? E uma curiosidade que eu próprio procurei satisfazer através da escrita das aventuras do Corto. A figura do Príncipe Valente é uma figura com muitos anacronismos, não é? A figura que o Foster inventou tem muitos anacronismos, porque ele aparece simultaneamente ligado à Grécia Antiga, aparece ligado ao Império Romano, aparece ligado ao mundo escandinavo, não é? Aos vikings, não é? Portanto, a várias fases da história, e se elas pertencessem todas ao mesmo tempo. Mas, de facto, ali aquilo que nós poderíamos chamar undercurrent, aquilo que está por baixo, subterraneamente a essa figura e às suas aventuras, é um universo medieval, não é? Marcado pela magia, não é? Que se identifica com a figura de Merlin, não é? O grande mago, não é? E evidentemente que essa figura de Merlin remete-nos imediatamente para a figura do Príncipe Valente, para a figura para as figuras da corte arturiana e da Tábua Redonda. Portanto, há referências a Avalon, que é uma ilha situada a norte, que é a Grande Thule, a tudo isso que fazia parte do imaginário dessa época e que nos ficou na literatura medieval, inclusivamente em Portugal, não é? Por exemplo, Amadis de Gaula, que é um romance medieval, reabilita muito todo esse universo da Tábua Redonda, do Galahad, do Lancelot do Lago, da Rainha Genebra, de tudo isso. São figuras que aparecem também no Príncipe Valente. Portanto, eu não podia deixar de fazer essa ligação
através daquilo que é algo que me toca muito, que é o imaginário celta, anglo-saxónico, mas da primeira fase do mundo anglo-saxónico, e que é comum ao noroeste de Portugal, designadamente ao Alto Minho, à Galiza, depois lá em cima a Bretanha, a Normandia e finalmente a Irlanda. Não é? Portanto, é o universo celta que está aí presente, não é? E que eu, de resto, tenho desenvolvido e estou a desenvolver nossos trabalhos meus, mas que aí aparece muito destacado, como de facto algo que atraiu muito a minha atenção e que atrai muito a minha atenção. O Príncipe Valente é um herói muito esquemático, aquele que o Fausto nos dá, portanto, é um homem que anda permanente em aventuras, usa aquele cabelo um pouco meninesco, mas no sentido feminino, menina, não é? Vestir aquele cabelo à pajem, não é? Há uma passagem que eu me recordo que eu digo que parecia uma professora de piano com aquela cabeleira, enfim, assim um pouco estereotipada, usa colãs, que não é muito característico do mundo é muito característico do mundo dos bailarinos, que fazem figuras medievais, mas os verdadeiros heróis medievais olhavam para aquilo evidentemente com alguma retração, não é? Os colãs não fazem parte desse universo. É engraçado como o colã, vale a pena pensar nisso, sendo uma peça de vestuário que denuncia as formas do corpo, etc., e com a qual o universo feminino está muito habituado a lidar, de vez em quando aparece naquilo que são as manifestações mais machistas do sexo masculino. Veja, por exemplo, os toureiros são todos colãs, e os cavaleiros tauromáquicos, os próprios cuidadores de touros, são ultra, digamos, o máximo, são, digamos, a ultra personagem ilustrativa da masculinidade, aparece de colã, não faz muito sentido, mas pronto, é assim que as coisas se passam. Sabe como é que essas coisas acontecem, não é? Quando chegam a um ponto extremo da masculinidade, começa-se a cair para o feminino, não é? Quando o feminino se torna muito feminino, ainda o feminino é muito feminino, passado pouco tempo já está masculino. Não é? É como a direita e a esquerda. Quando se vai muito para a direita, não é? Acaba-se por ir ter à esquerda. O caso que acontece com o anarquismo e com os movimentos neofascistas. As coisas, os extremos tocam-se. No fundo é isso. Bom, portanto, acho que já lhe terei explicado mais ou menos porque é que escolhi essa figura. Que é uma figura hoje completamente descredibilizada, devo dizer. Há uma passagem, há pouco falávamos disso à hora do almoço, há uma passagem das aventuras do Príncipe Valente em que ele dá um arraial de pancada à mulher, não é? Põe-na em cima das pernas, de rabo para o ar e dá-lhe ali umas boas palmadas no rabo, não é? Evidentemente que hoje em dia isso seria censurado, não sei o que é que têm feito nas edições mais recentes do Príncipe Valente, mas provavelmente não foram também ouvir a opinião das feministas, não é? Senão teriam que restaurar essa passagem. Se explorar uma história sadomasoquista. Também pode ser. Mas é engraçado porque, como disse, a figura do Príncipe Valente é muito esquemática, não é? Mas apesar de tudo é um herói, não é? É um homem e, portanto, como homem tem uma certa credibilidade. Mas as mulheres que são figuras de apoio do Príncipe Valente, não é? São todas burras, são todas muito estúpidas, não é? Só servem para ser mulher no Príncipe Valente e não têm propriamente uma vida autónoma, não é? Ao contrário do que acontece com as mulheres do Corto Maltese, que são grandes mulheres de muita fibra. A começar pela mãe. Não é? A começar pela... Exato. Como? A começar pela Mãe. Exatamente. Que era uma prostituta, mas era uma prostituta de grande personalidade, de grande poder. Só era porque queria. Só era porque queria, exatamente. Exatamente. Era chamada Ninha de Gibraltar. Sim. Ela era conhecida.
Ou como é o seu método de trabalho? É curioso, os escritores, muitas vezes, a gente não sabe como é que eles trabalham, e é muito interessante, pelo menos para mim, saber isso. Quando apetece é para os poetas. E eu, como poeta, também às vezes me acontece isso. Os ficcionistas escrevem com uma rotina, com um horário de trabalho, com uma prática constante, etc. É curioso porque na poesia mais antiga, designadamente no século XVI, da grande poesia, há muitos, falámos há pouco, era uma poesia escrita também com método. Não é? Os Lusíadas não foram escritos exclusivamente na base da inspiração. Agora vou escrever 2 linhas. Não é assim, não é? Ele foi escrito com uma planificação, do princípio ao fim, etc. Portanto, os grandes poemas, as grandes epopeias antigas, desde o Homero, desde a Ilíada, etc., que eram epopeias poéticas, foram escritas programaticamente, não foram escritas espontaneamente ou, digamos, esporadicamente, como acontece com a poesia atual, não é? Com a poesia atual. Portanto, eu tenho um horário de trabalho, escrevo todos os dias, procuro respeitar esse horário sempre. Se passar, e é curioso, não sei onde é que está, uma pianista com quem almocei. Sabe isso por experiência própria, quando se passa um dia sem pôr as mãos no piano, ressente-se imediatamente. Se passar uma semana ou um mês, ainda mais. Isso acontece com a escrita, no caso da ficção. Passar alguns dias, como acontece na altura de férias, sem pôr as mãos na escrita, sem escrever, tem o seu custo, não é? E todas as vezes que vou para férias, desde sempre, eu faço a mim próprio esta promessa: durante as férias não vou escrever nada, não é? E ao fim do 3º ou 4º dia já não vou. O que acontece também com os atletas, com as pessoas que fazem treino, com as pessoas que fazem marcha, ou o que quer que seja, não é, da área do exercício físico, não é? Essas pessoas, se estiverem 2 ou 3 dias também sem se exercitar, depois custa muito mais a reatar, não é? É assim. Sei que tirou curso de Direito em Coimbra, não foi? Sim, sim. Qual foi a sua experiência do curso de Direito em Coimbra naquela altura? Coimbra era uma cidade, eu formei-me em 66, Coimbra era uma cidade muito provinciana, infelizmente ainda é, não é? Onde acontecia muito pouco de vida cultural, e infelizmente ainda acontece pouco. Não há nada mais desolante ou desolador do que uma visita a Coimbra durante o fim de semana, não é? Ao sábado e ao domingo, está tudo zero, é tudo tristíssimo, etc, etc. Mas era também uma cidade que se destacava por ser muito marcada ainda pelo paradigma medieval dos estudos, não é? Da velha Universidade de Dom Dinis, não é? Aquilo levou muitos anos a andar para a frente, houve a reforma do Marquês de Pombal, houve outras reformas posteriores, etc. Mas aquilo continuava sempre a pisar as mesmas coisas, não é? Os mesmos valores ou antivalores. A ideia que eu tenho de Coimbra é que os estudantes do meu tempo lavavam-se pouco. Não cuidavam muito da sua gente. O tempo do estiário era uma coisa que não existia em Coimbra nos anos 70. Quando muito tomavam um banho semanal. Não é? E as pessoas estavam habituadas a tomar banhos mais assíduos, sentiam-se disso. Não é? Necessariamente percebiam que isso que acontecia. Quando se tratava de indivíduos do sexo masculino, no sexo feminino ainda era pior. Eu lembro-me que uma amiga minha, que era muito avançada em termos de valores, era uma feminista já na altura, foi para Coimbra, não quis ir para um lar, porque lá estavam sempre muito retrógrados, e obrigavam as raparigas a cumprir horários, não podiam sair à noite, não podiam ter homens à volta dela, eram umas freiras normalmente que governavam esses lares. E essa minha amiga procurou uma casa particular e disse à dona da casa, que era uma senhora muito simpática, abriu o quarto, gostou muito, e disse assim: eu gosto muito deste quarto, mas há uma coisa que quero dizer à senhora, eu não me importo pagar mais, mas estou habituado a tomar um banho diário. E a senhora olhou para ela, isto é rigorosamente verdade, olhou para ela e disse-lhe assim: isso não pode ser, minha senhora. Eu aqui em casa não recebo mulheres públicas.
Mulheres? Públicas. Compreendo. Portanto, quem tomava banho eram as públicas. As privadas, não. A minha Coimbra é isso. Mas Ainda é isso. foi no Foi em tempo. 78, etc. Foi ainda no tempo em que não havia segunda época, os exames todos no mesmo dia e coisas assim do género. Não, já não apanhei isso. Que era Já não? chamado sistema de actos, que era uma coisa também que devia ser a única universidade europeia que praticava isso. Quer dizer, uma pessoa ia fazer as provas orais eram todas no mesmo dia, de todas as disciplinas. E quando acontecia chumbar a uma, chumbava as outras. É isso mesmo, é muito curso medievalesco. Já não era do meu tempo isso. Já não era do meu tempo. E Isso não era... se praticava em nenhuma universidade europeia, mas continuava a ser uma marca coimbrante. Eu lembro-me que no meu tempo havia um professor da Faculdade de Letras, que era muito respeitado, posso dizer como é que ele se chamava-se Álvaro Júlio da Costa Pimpão. Foi autor da História da Literatura Portuguesa, que acabava no Teixeira de Pascoais. E um dia perguntaram-lhe, não sabe, porque é que você não dá ao Fernando Pessoa? Isto já na década de 50, princípios de 60. O Fernando Pessoa já tinha morrido há muitos anos, não é? E ela disse, olha, eu vou-lhe dizer, eu não acredito. Eu uma vez vi o Fernando Pessoa, em Lisboa, e vi-o lá à janela, à varanda da casa onde ele vivia. Eu não acredito que um poeta a sério venha à varanda de sua casa em casaco de pijama. Portanto, não vou. O que acontecia com as raparigas que não podiam usar calças compridas, etc., acontecia também com os estudantes pretos, com os negros, que eram absolutamente hostilizados pelo corpo docente, não é? E que diziam entre eles que volte para a África. O que é que eles vêm para cá fazer? Não é? Era assim. Pronto. A minha Coimbra ainda foi isso. Quando eu frequentei a Faculdade de Direito, estávamos nos últimos extratores desse mundo, não é? Depois veio o 25 de Abril, veio a crise de 78, que pôs muitas coisas no seu devido lugar, depois veio o 25 de Abril, depois vieram os saneamentos do 25 de Abril, mas aquela universidade esteve durante muitos anos, no tempo daquilo que chamamos hoje o fascismo português, o salazarismo, ou o Estado Novo, entregue a figuras do reacionarismo que já não existia em parte nenhuma da Europa. Era o último baluarte do direitismo mais retrógrado que se pode imaginar. Quando nós somos contemporâneos, mais ou menos. Sim. Eu entrei em 64. Quando? Eu entrei em 62. 62. Eu fui para, exatamente no ano em que fui para Coimbra. 62, porque eu vinha de Lisboa, tinha estado em Lisboa, onde a atmosfera era completamente diferente. E o ambiente aqui em Coimbra era exatamente como está. Era, exatamente. Quando entrei para a Faculdade de Direito não havia uma única mulher a dar aulas, nem sequer como assistente. Compreendo. Helena Rocha Pereira, mas era uma Mas era de letras. Helena Rocha Pereira nunca teria lá chegado, já era notável, do ponto de vista intelectual, etc. Mas era filha de um catedrático de medicina do Porto, senão nunca teria lá chegado. Sim, mas com grande valor. Sem dúvida, com grande valor. Mas na Faculdade de Letras não havia, na faculdade, considerava-se, depois também havia essa separação entre os cursos machos e os cursos fêmeas. Letras eram cursos de fêmea, não é? Direito era um curso de macho, medicina era um curso de macho, engenharia era um curso de macho. Mas depois havia as biológicas, que era considerado o curso das burras, das meninas burras. Um homem não descia ao ponto de ir ao curso de biologia, não é? Porque eram as meninas burras que iam dar aulas de ciências naturais para o liceu, as únicas que eu frequentava. Ainda é desse tempo, não é? No meu curso havia algumas mulheres, 4 ou 5, uma delas lutava, depois foi a secretária de Estado, Manuela Aguiar, que tinha todas as razões, todas as condições para ficar lá a dar aulas, como assistente, e depois ia fazer a sua carreira universitária, mas nem sequer foi convidado. Era mulher, era mulher. Isso acontece assim. Mas nós temos que nos lembrar também, de acordo com a lei da altura, não havia juízas, eram só homens. Não havia mulheres na carreira diplomática, não havia na área militar. Portugal não recebia mulheres? Como? O Banco de Portugal não recebia mulheres, exatamente.
mas no início da guerra era impensável, na guerra do ultramar, alistar mulheres. Só em última instância é que alistaram depois umas enfermeiras paraquedistas, porque não havia mais pessoal que tiveram para isso. Foram as primeiras mulheres do exército português, foram as enfermeiras paraquedistas. E era de tal, a reserva era de tal, portanto, o preconceito era de tal ordem, que uma enfermeira paraquedista, como havia na Guiné, onde eu estive a fazer serviço militar, em Angola, em Moçambique, era imediatamente reputada de lésbica. Só as lésbicas é que iam para aí. É inacreditável, não é? Mas era assim. Só se podia tomar banho uma vez por semana. Eu acho que isso realmente acontecia em toda a Europa, de maneira geral, mas em Coimbra era refinado, não era muito mais atrasado. Se compreende, porque era tudo muito atrasado. Estamos na ponta da Europa, não sabemos que as coisas. O comportamento dos namorados era muito vigiado, quer dizer, não havia beijos, não havia nada das regras. Era impensável hoje em dia. Mas eu lembro-me que eu vivi em Inglaterra durante bastantes anos, fiz lá uma pós-graduação na Universidade de Londres, vivia fora de Londres e, portanto, levava 2 horas de comboio para lá, para Londres, e 2 horas de comboio para regressar a casa. E eu, ao fim do dia, as carruagens de comboio, que traziam muita gente que trabalhava em Londres, que faziam uma chamada commutation e que regressavam às suas casas, deixavam os carros à porta das estações e regressavam a casa no campo ao fim do dia. Os comboios cheiravam muito mal, as carruagens, porque também não havia ali uma grande limpeza. Era um clima frio, de resto, convidava que as pessoas de manhã ficassem mais tempo na cama e abreviassem em matérias de banhos. E, portanto, havia esse comportamento. Mas, por exemplo, em Inglaterra havia um preconceito terrível em relação a uma figura de mobiliário que nós estamos habituados a lidar, que era o bidé. Ainda hoje em Inglaterra é difícil, a não ser nos grandes hotéis, encontrar um bidé. Porquê? Porque para o inglês típico, classe média baixa, daquele tempo, e se calhar ainda hoje, o bidé era uma peça de mobiliário, uma peça sanitária, se quiseres, característica dos bordéis franceses. Portanto, os ingleses que iam ao continente, sobretudo a França, regalar-se com os bordéis ou com as ofertas dos bordéis, viam aquele instrumento, pareciam uma viola, não é? E diziam, isto não, quer dizer, nunca permitiria à minha irmã ou à minha mulher pôr uma coisa destas em casa. Era assim. Convencido. Por um lado, quando estou a meio da escrita de um livro, ou digamos a 2/3 do fim, ou 1/3 do fim, eu já tenho um projeto para o livro seguinte. Às vezes esse projeto é abandonado e ocorre um outro projeto, e, portanto, mas normalmente já tenho esse projeto. Mas aquilo que eu acho que as pessoas cedem um pouco é quando chega ao fim, que há uma espécie de alívio, não é? Ou uma espécie de autossatisfação, autocomprazimento, uma sensação de completude, que as coisas estão acabadas. Eu nunca tive isso. E nunca tive por seguinte, porque eu acho que um livro nunca se acaba. Quer dizer, um livro é alguma coisa que está aberta a outras alternativas, a outras opções que não foram aquelas que fizeram. Desde logo pode acabar de uma maneira completamente diferente daquela em que se apostou, não é? Ou aquela que se acolheu. Portanto, há sempre a ideia de que o livro nunca está completo. Pode sempre ter sido outra coisa que não é. Pode ter sido isso. E, por outro lado, também há a sensação de que se falhou ao longo desse percurso, falhou-se em muita coisa, não é? E isso faz com que, por exemplo, eu não sou capaz de reler um livro meu. Mesmo quando os livros passam a reedições, não é? A uma nova edição, etc. Eu peço sempre a alguém para o ler e para me chamar a atenção para aspectos de gralhas, ou mesmo de má formulação, de discurso, de erros factuais, etc. Porque eu não sou capaz de reler um livro. Ficou lá para trás. Para mim,
Foi uma coisa, uma violência ter que reler um livro que eu já escrevi. Não sou capaz. Mas então não tem aquela sensação, por exemplo, um livro que escreveu há 20 anos, eu hoje tê-lo feito, queria dar um sentido completamente diferente. E por isso mesmo é que eu não quero ler. Não quero. Porque se eu fosse ler, iria mudar tudo. Eu acredito muito naqueles autores que, quando fazem uma reedição de um livro 10, 20, 30 anos depois, fazem uma refundição do livro. Eu não acredito nisso. Não acredito no seguinte, que isto é um livro válido por aquilo que ele valeu no momento em que foi feito. O resto é um lifting, não é? É uma operação de lifting, é tirar as rugas que o livro tem ao longo desses anos todos, pôr a pele muito esticadinha, não é? E depois fica-se até sem pele para que o cabelo cresça, não é? Por qualquer outra razão, quer dizer, não sei como é que funcionam os liftings, mas sei que os liftings têm sempre algo de artificial e que acaba por se pagar de alguma maneira, não é? Portanto, há muito essa atitude. Depois também é uma coisa muito curiosa, que é normalmente aqueles livros que tocam mais as pessoas, que as pessoas acham, muitas vezes, que as pessoas gostam muito, até vamos supor um volume de contos. Há um conto que as pessoas gostam muito. E muitas vezes eu considero-se que o próprio considera que aquele conto é um dos mais fracos. Isso acontece muitas vezes aos intérpretes musicais. Há um documento da Academia de Surgia em que ela diz que era violoncelista, e ela diz, sempre que fui muito aplaudida, eu estava insatisfeita comigo. Quando eu achava que tinha feito o melhor possível, tinha poucos aplausos. O Leonardo da Vinci tem uma obra reduzidíssima, não é? Porque destruía tudo aquilo que fazia. E aquilo que ficou, muitas vezes está incompleto. Ele não tinha dado aquilo por acabado. O mesmo acontecia com o Picasso, não é? O Picasso nunca levava as experiências até ao extremo. E dizia-se que era preciso arrancar-lhe as coisas da mão, porque senão ele estaria sempre a retocar, a reformular, a alterar, etc. Na nossa história da pintura temos um caso extremo, que era o Eduardo Viana, um grande pintor do início do século, modernista, que tinha uma grande atividade às cores, preocupava-se muito com as cores. Fazia uma exposição e ele vendia um quadro, e uns anos depois lembrava-se do quadro e dizia aquele azul não é bem aquilo que eu queria. E pedia ao colecionador para ir lá à casa retocar, rascar aquele azul. É o perfeccionismo, a eterna insatisfação, não é? Isso é muito característico das personalidades narcísicas, não é? Têm muitos defeitos, os narcisos têm muitos defeitos, mas também têm algumas qualidades. Agora estamos numa fase em que se fala muito em narcisismo, não é? Considera-se que o narcisismo é uma espécie de hipotomia, toda a gente, os namorados são todos narcisos, ou o narciso aberto, ou o oculto, ou o narciso extensivo, etc. Hoje fala-se muito nisso, não é? Eu acho que uma das razões que levou as pessoas a pensar muito nesse fenómeno é o Trump, não é? Que é um caso acabado do narcisismo, não é? E o narcisismo extensivo, não é? A gente olha para ele e vê uma criança. Do ponto de vista afetivo, vê um ciclo maduro, não é? Uma criança de 15, 16 anos, um adolescente, não é? E pronto, e temos o mundo e o montão, tal montão, nas mãos daquilo, não é? Uma pergunta na figura de Amadeu de Sousa. Olha, vou dizer, eu nunca gostei muito do Amadeu de Sousa Cardoso como pessoa, não é? Uma grande admiração pela obra dele, mas aquilo que eu sabia sobre ele e que tinha ficado sobretudo na Correspondência, etc., era um tipo de pessoa que, como dizem os brasileiros, não ia com a cara dele, não é? Já agora uma coisinha, ponho aqui mais uma questão, acrescentar a questão, a relação dele com enfim, com aquela que viria, no fundo, a guardar a memória dele. A relação do machista, não é? Portanto, ele era um homem que, pronto, a história é esta, ele estava em Paris, era um filho de família muito abastado, daquilo que poderíamos falar, não era de origem aristocrática, mas era de uma burguesia rural, não é? Com muitas terras, não é? Ali na zona da Barã. Ele vai estudar para Paris com muitos meios, na família da agricultura, etc. Era um menino de ouro, não é?
E as mulheres para ele eram umas serviçais, não é? E então ele viu aquela mulher, a Lúcia, que era filha de uma italiana, que tinha uma creperie, vendia crepe, era uma rapariga muito bonita, e ele instrumentalizou, pô-la em casa, mas no ateliê dele, mas era ela que fazia o jantar, o almoço, era crepista, limpava a casa, tinha vida própria. Eu estou porque aquele casamento não teria durado, provavelmente, do lado dela, se ele tivesse durado mais tempo, mas ele morre por, enfim, em idade adulta, muito jovem, com a pneumónica, e portanto ele morre com 33 anos, não é? Ela teria 29 nessa altura, e pronto, e ela, os juízes gostavam muito dele, porque era boa figura, e era rico, e era assim, uma figura destacada, e o que acontece é que ela ficou sempre presa à memória dele, mas a partir de certa altura, a obra dele começou a valorizar-se muito, não? E ela era a detentora da maior parte da obra dele, porque ele não vendia muito. Eu conheci ainda pessoas que descobriram o Amadeu de Sousa Cardoso. Um deles foi um pintor do Porto, chamado Jaime Zidal, provavelmente conhecerá o nome, e que me contava que fez a primeira exposição do Amadeu em Portugal, numa galeria que existia no Porto chamada Galeria Alvarez, embora o Amadeu tivesse feito uma exposição ainda vivo, numa galeria do que agora é o Coliseu do Porto. Chamava-se Salão Galeria Passos Manuel, era assim que se chamava, o nome da obra. Até se contou uma história que havia um tipo lá muito conhecido do Porto, era uma figura destacada da cultura do Porto, era o Eduardo Artaïr, e que foi lá ver a exposição do Amadeu e viu aquelas coisas todas, e quando saiu disse assim: estarei bêbado. Coisas estavam de tal forma fora do comum, que eram aquelas confusões todas, que ele fez essa pergunta. Não sei se é verdade. Mas o Jaime Isidoro conheceu muito bem o Amadeu de Sousa Cardoso, disse-me que encontrou vários trabalhos do Amadeu de Sousa Cardoso na casa de família, em Manufo, portanto já ele tinha morrido na década de 50, e ele morreu na década ele morreu em 1918. E de 18 para 50 são muitos anos. E ele ainda encontrou trabalhos do Amadeu de Sousa Cardoso a tapar as vidraças que não existiam, a servir para não entrar a chuva, a tapar as vidraças. Depois tiveram consciência de que ele era de facto um pintor extraordinário, etc. Mas vou-lhe responder à pergunta: porquê é que eu escolhi aquela figura? Essa figura interessou-me pelo seguinte, porque ele não teve escolaridade do Amadeu. O Amadeu nunca frequentou uma escola de belas artes, frequentou a Faculdade de Arquitetura em Coimbra durante um ano, e vai para Paris, e de repente ele tem uma espécie de intuição do que era a grande pintura modernista que está a acontecer naquela altura, e produz aquela obra extraordinária, magnífica, de uma forma quase, como é que eu posso dizer isso, inconsciente, naif, ingênua, não sabia bem o que é que estava a fazer. Daí que eu o tenho emparceirado com outras duas figuras que depois formaram uma coisa que se chamou a Trilogia da Mão, que era a violoncelista Guilhermina Surgia, que era uma mulher que nasceu no Porto, era filha de um italiano, Surgia, que era diretor da banda de Matosinhos, e que lhe ensinou os fundamentos da música, e que lhe ensinou o violoncelo, e de repente ela adquire um tal virtuosismo de interpretação, que aos 14 anos ela dá o primeiro concerto na Gewandhaus, em Leipzig, que era um dos grandes centros musicais da altura. Era uma menina prodígio, compreende? E também não tinha educação musical, não tinha nada. Era geração espontânea. E o mesmo aconteceu depois com o Rosa Ramalho, que era completamente analfabeto, mas inventou todo aquele imaginário, não é? Tem a ver com o inconsciente coletivo também celta, do norte de Portugal, galego, etc. Ela não sabia nada daquilo, não sabia. Há figuras que aparecem lá na obra dela, por exemplo, o waltz, que não há alce agora, já no tempo dela não havia, mas o waltz fazia parte da fauna há muito tempo atrás. Poder-se-á dizer que ela aprendeu aquilo, menina, quando olhava para os capitães das igrejas românicas, que apareciam esses monstros, essas figuras, pode perfeitamente ser. Mas ela toca esse inconsciente coletivo, essa riqueza enorme que vem do passado, e falo de uma forma perfeitamente espontânea,
também sem preparação absolutamente nenhuma. Ora bom, eu acho que este fenómeno é um fenómeno típico do universo a que eu chamaria, sem preocupações de rigor, universo celta, não é? E que tem a ver com o norte, não é? Com o noroeste de Portugal, com a Galiza, com o mundo da Irlanda, a que eu já aqui me referi, tem a ver com uma espécie de sabedoria infusa, não é? Que as pessoas têm, não sabem que sabem, mas sabem muito. Outro caso, mais próximo de nós, é a Agostina Bessa Luís. Agostina Bessa Luís fez o 5º ano do liceu, não passou daí. Não é? Mas também vinha de lá, aliás, vem da mesma terra, da Mará, da zona de Mará, e de repente ela toca aquelas coisas mágicas, todo aquele universo, ela tem um acesso a ele por motivos que são absolutamente misteriosos para nós, mas que hoje têm a sua explicação através dos campos eletromagnéticos, dos chamados cromossomas de memória, ou uma coisa chamada ressonância mórfica. Os cientistas começam agora a debruçar-se sobre esses fenómenos que a ciência tradicional de raiz materialista não considerava, não é? Achava que isso não podia ser assim, não é? É isso. Como é que já não faço esses cursos, não é? Mas todos, nenhum deles seria sobre o meu trabalho. Era sempre sobre outros autores. Alguns eram um misto de clube de leitura e de oficina de escrita, outros eram só de oficina de escrita, provavelmente tinham um tema. Não é? O tema podia ser a errância, a viagem, a violência urbana, a escrita de género, a escrita no masculino, a escrita no feminino, essas coisas todas, não é? Eram muito concorridos esses cursos, mas acabaram por aquilo que normalmente acabam as coisas em Portugal, alegadamente por falta de verba. Apesar de ter muita gente que ia para lá, mas a partir de certa altura acharam que se deviam cobrar o dobro daquilo que estavam a cobrar, e é evidente que as pessoas não têm uma bolsa elástica, não é? Portanto, mas abordava algumas outras coisas, falava de livros. Minhas não. Mas de outros autores, sim, de outros autores, sim, de outros autores, sim, muitos. E, inclusivamente, dali saíram, desses cursos, saíram pelo menos 2 ou 3 escritores que agora estão em postos, não é? Saiu um rapaz chamado Diogo Leite Castro, que é um contista, que já foi premiado, e saiu uma rapariga, poeta, que é, como é que ela se chama? Andréa Faria, que tem tido boas críticas naquilo que tem publicado, saíram daí, desses. E também foi professor daquela sala de escola de jornalismo de Porto. Sim, durante 20 e tal anos. É isso. E foi uma experiência muito boa, isso. Nos primeiros anos, sobretudo, depois eu fui um dos fundadores da escola, que era uma cooperativa, depois dei lá aula durante muito tempo. Muita gente que está agora na área de comunicação social, na televisão. Olha, uma das minhas primeiras alunas foi a Judite Sousa, mas também foi professora do José Alberto Carvalho, de muitas outras gente que está ligada à televisão, à Marta Rocha, muitos, e desses mais jovens que eram por aí. Ora, eu comecei a escrever letras para fados na Guiné, porque tinha um amigo meu que estava lá, também fazia serviço militar, que andava o fado. Lá não havia muitas maneira de passar o tempo, entretenimento. E eu comecei a escrever letras para ele, e ele gravou até um disco de vinil, ainda estou em contato com ele, vivo na Suíça agora. Mas depois comecei a escrever a pedido. A Mísia, por exemplo, pediu-me para escrever para ela. E eu escrevi 2 pratos para ela. Depois escrevi também por pedido para a Cristina Branco. Depois já aquele fado, para mim é o fado mais conseguido em termos de gravação do Carlos do Carmo, chamado Retrato. E a sensação é que às vezes não preferia que fosse um outro produto. No caso do Carlos do Carmo, fiquei muito satisfeito com aquilo, acho que ele fez muitíssimo bem. Cantou muito bem, e a música é ótima, o Bernardo Sasset, e pronto, é sempre
muito bom fazer isso. Mas eu acho que uma das razões porque eu terei escrito é porque eu era muito amigo de duas pessoas que escreveram muitas letras para fados. Deus ao David Moura Ferreira, não é? Era grande amigo dele. E o David prezava tanto as letras que escrevia para fados como qualquer outro. Era uma técnica diferente, mas eram igualmente dignos e válidos e merecedores de todo o cuidado. A outra figura foi o Vasco Graça Moura, que escreveu muito para fado e que era um grande amigo meu desde a adolescência. Portanto, essa contaminação também existiu. Eu dou uma oferta de leitura para toda a gente. Sim. Toda a gente. Não é? Agostina Bessa Luís, sei que é fã da Agostina. Como é que vê a presença dela nas escolas ou a não presença dela nas escolas? Eu acho que os programas académicos, os programas... Nas escolas estou a falar do ensino mais... Os programas escolares, muitas vezes, matam os autores. Não é? Eu não sei se na sua escolaridade ainda foi obrigado a ler o Camões, foi? Bem, mas todos nós sabemos o que isso era, uma cultura. E ninguém queria mais ler o Camões no resto da vida. Portanto, escolher um autor para um programa escolar pode ser matar esse autor no futuro do leitor, sobretudo se ele for mal dado por professores que cumprem o programa à risca e que não dão o outro lado do autor. Por exemplo, o caso do Camões. As pessoas da minha geração viam o Camões como um busto de bronze, não é? Não era? E como uma forma de... Aprendíamos a dividir orações, não é? Nos Lusíadas, que era a pior maneira de não conseguirmos ler os Lusíadas. Não retirámos ali nada. E o lado mais vivo, mais humano da figura do Camões, que é o Camões amoroso, o Camões militar, o Camões truculento, o Camões até assassino, era tudo escamoteado, isso não era dado, não é? Porque não convinha. E perdíamos, evidentemente, isso. A mesma coisa aconteceu com o José Saramago, não é? Na maior parte dos miúdos que eram obrigados a ler o Memorial do Convento, ficavam horrorizados, nem sequer queriam ouvir falar em José Saramago. Era absolutamente terrível, não é? E nunca mais o queriam ler. E com a Agostina e com a Sibila aconteceu a mesma coisa. A Sibila não é um livro para um adolescente de 15, 16 anos que não tem hábitos de leitura já muito arraigados. São raríssimos, não é? Haverá um ou outro, não é? Que consegue ler. Normalmente são miúdos que também escrevem, não é? Tem prática da escrita. A grande maioria não tem isso. Não tem isso e, portanto, não estão habilitados. Estão habilitados. É a mesma coisa que pô-los a ouvir Wagner, não é? Ou os quartetos de Beethoven, que são muito exigentes e que são, para uma pessoa que não tem formação musical, são uma chatice, não é? Portanto, eu sou absolutamente contra esses programas. Mas eu estou a dizer o papel, a presença dela num programa, não quero dizer que fosse a Sibila. Mas foi agora. Portanto, pareceu-me concluir das suas palavras que é contra nós, entre aspas, obrigarmos os alunos a olhar para certas obras e certos autores. Eu acho que se eu contra-argumentar dizendo que isto é escolaridade obrigatória, haverá alunos que nunca terão, porque ninguém lhes chama a atenção. O mundo não lhes põe isso diante das mãos e dos olhos, nunca terão a possibilidade de olhar para certos autores. Se não for da escola a obrigar a entrar. Tudo o que é obrigatório é horrível. Não estou a falar do método, estou a falar da presença deles. Agora o método de abordagem é... Não, mas tudo o que é obrigatório é horrível, começa por aí. Agora, o que eu acho é que é muito importante criar situações em que os próprios alunos cheguem lá através da palavra do professor, cheguem a ler estes autores. A pessoa que me tocou mais como professor no secundário foi um homem que se chamava Ramiro da Guiar, que nem sequer é professor de português ou de literatura portuguesa, é professor de história. E acho que até nem sabia muito de história. Mas nas aulas falávamos com tanto entusiasmo das coisas que andava a ler. Nós íamos para casa e queríamos ler aquilo.
Isso é que é um professor. Agora, se me disser que são muito raros, claro que são raríssimos. Os professores são raríssimos. Agora, ponha isso no caso de Portugal, onde a maior parte dos professores de língua e literatura portuguesa, eles próprios não têm hábitos de leitura, eles próprios não gostam de ler, eles próprios fazem aquilo bom frete, não é? Vejam o coro de regozijo que houve entre os professores quando essa de Queiroz deixou, os maiores dessa de Queiroz deixou de fazer parte do programa. Não era porque eles achassem que aquilo era demasiado exigente para os alunos, era porque eles próprios, a grande maioria, e eu estou a falar com conhecimento de causa, porque vou muito às escolas, com convites, etc., a grande maioria não tinha hábitos de leitura. E acontece o seguinte, muitas vezes nesses encontros que eu tenho nas escolas, as perguntas mais interessantes são formuladas pelos alunos do que as formuladas pelo escritor, pelos professores. Porque os professores fazem aquelas perguntas estereotipadas. Porquê que escreve? É logo uma pergunta difícil, não é? Ou então, porquê que utiliza um pseudónimo? Porquê que não sei o quê, não sei o que mais? Porque são as perguntas estereotipadas. O que é que sentiu quando escreveu o seu primeiro livro? O que é que os prémios... Essas coisas, compreende? Ora, a questão é esta. Quando os professores preparam um aluno para uma sessão com um autor, isso acontece muitas vezes, e os alunos levam um rol de perguntas a fazer, eu digo logo, desculpa, meu menino ou minha menina, mas eu não vou responder ao rol. Eu vou responder às perguntas que saem da tua cabeça. Agora o rol preparado na aula pelo professor não interessa nada, pá. Interessa na tua curiosidade. Não é aquilo que a curiosidade que o professor criou em ti. Enquanto não sairmos deste impasse, as coisas não funcionam. É evidente. Não é? Gostar de ler é uma coisa contagiante. É um estímulo contagiante. Se houver livros em casa, se as pessoas estiverem habituadas a ver ler, se houver o hábito dos pais lerem aos filhos, em miúdos, um livro antes de eles dormirem, tudo isso cria estudos sobre isso, muito importantes. A minha tese na Universidade de Londres, pós-graduação, foi sobre a relutância à leitura. E os sociólogos dizem que dos grandes fatores da relutância à leitura dos jovens são a escola, primeiro a família. Uma família sem hábitos de leitura bloqueia o gosto pela leitura. A escola é outro fator importante, que também destrói, muitas vezes, o gosto pela leitura. E depois um fenómeno que em Portugal fala-se muito pouco nisso, e que em Inglaterra eles chamam neurose de Blyton. Blyton é Enid Blyton, lembra-se? Que foi uma escritora que escrevia aquelas histórias dos 5, mas aquilo tem um efeito viciante e criava nos miúdos a ideia de que tudo que não era dos 5 não valia a pena ler. Não é? Que era uma espécie de vacina anti-leitura, que aqui em Portugal também se investiu quando havia aquela série Uma Aventura de Isabel Alçada, que aliás são pessoas com talento e tudo mais, mas criaram um paradigma de leitura que não é necessariamente o paradigma que cria a curiosidade, não é? É uma espécie de droga, não é? É completamente diferente. É como o chocolate. Se nós perguntarmos o que é que interessa mais, só um instantinho, se perguntarmos o que é que interessa mais a um adolescente com 16, 17 anos, eles fizeram esse inquérito na Inglaterra. No topo, aquilo que nos interessa mais é sexo. E nós sabemos disso por experiência própria. Quando temos essa idade, não pensamos noutra coisa. No entanto, há uma prática de ocultar, descamotear essas coisas. Há maneiras de dar as coisas de uma maneira, de forma atrativa e que não seja obscena para as pessoas. Mas a escola ignora isso completamente. Outra coisa que atrai os jovens é o problema das dependências, sobretudo das drogas, porque é uma coisa que faz parte do cotidiano deles. Quantas obras de leitura obrigatória passam por aí? E há uma infinidade. Não é? Outra coisa que interessa muito é o desporto, sobretudo o futebol. Quando é que os programas escolares faz parte
um livro que aborda a questão, inteligentemente, a questão do futebol, como por exemplo a morte no estádio, do Francisco José Viegas. Não é? No fundo, o que há aqui é um desconhecimento patético daquilo que é o universo da criança. No fundo, já está a propor um cânone para a escola. E é está a fazer isso. Exato. Quer dizer, ninguém pode dizer eu não gosto de ler. Depende daquilo que lhe dão. Que dão. É como a televisão, que não dá. Só um instantinho. Depende daquilo que lhe dão. Repare, por exemplo, nisto, se derem aos jovens de hoje, mesmo portugueses, que fazem parte de um universo diferente, mas que são atentos a esta figura, deem-lhes uma boa biografia da Madonna, ou uma biografia com curiosidades do John Bieber, ou dessas figuras do mundo rock, pop, etc. A ver se eles não leem. Claro que leem. Claro que leem. Sobretudo até se for ilustrada. Não é? É preciso dizer. Aí está. Naquilo que se diz muitas vezes sobre a escrita poética, que o primeiro verso é segredado pelos deuses. Não é? É qualquer coisa que se ouve. E o resto é conquistado pelo poeta. Sim, afinal, é um pouco isso. O fecho podemos dizer que esse lampejo inicial é aquilo que os românticos chamavam de inspiração, não é? E depois o resto é construído. E às vezes pode levar muito tempo a construir. O António Nogues, que era um poeta típico do pós-romantismo, teria, eventualmente, esse primeiro verso, mas depois conquistar o resto, que em vez das folhas dos manuscritos, era um processo muito minucioso, muito delicado, muito esforçado, não é? Muito sofrido. Há poetas em que isso não existe, em que realmente o poema é logo construído quase a partir do princípio, aos poucos. É engraçado que num caso como o de Fernando Pessoa, nós verificamos que o próprio Fernando Pessoa e dois ou três seus heterónimos são poetas disciplinados, portanto, que constroem pedra sobre pedra. Mas há um, que é o Álvaro de Campos, que é isso, que é um sopro, não é? O próprio Pessoa fala, já não me lembro qual é o poema, creio que da Ode Marítima, em que ele diz que lhe aconteceu de jato. É isso, de jato, e depois De jato. tem que ser logo. Pronto, depois tem que ser Senão já não sai da mesma mas isso maneira. depende muito da natureza. Agora, o que é interessante é que um poeta só, uma pessoa, conseguir-se meter-se na pele de um poeta que atuava de jato, quando ele próprio não era assim. O Eugénio tem várias fases, não é? O Eugénio era um homem que vivia em poesia. Ele estava sempre dentro da poesia. Portanto, ele era uma espécie de Orfeu. Não é? A atmosfera em que ele vivia era a poesia. Mas isso não significa que ele não fosse um poeta que conquistava também a sua escrita palmo a palmo. Não é? Era uma escrita muito vigiada, muito cuidadosa, a partir de elementos muito elementares, não é? Normalmente os 4 sentidos, não é? E os 4 elementos, não é? O ar, a água, a terra, o fogo, o lume, tudo isso fazia parte do universo de poesia do Eugênio de Andrade. Mas era um tipo que era um poeta muito nascido, não é? Muito autocentrado, muito contemplador do próprio umbigo, não é? Era um poeta que se via a si próprio como um poeta de qualidade. Era a maneira como ele era. E era um poeta indiscutivelmente de qualidade. Não tem qualquer dúvida sobre isso. Eu acho que a minha ideia é que a poesia dele envelheceu, não é? E envelheceu, ainda com ele em vida, por uma razão muito simples para mim, ou pelo menos relativamente simples. É que é o seguinte: é uma poesia toda construída em torno do corpo. E no corpo jovem. E ele, entretanto, foi envelhecendo. E esse corpo jovem que ele cultuava, né, que ele tinha em mente, acabou por não ser de carne e osso, né, por ficar transformado numa espécie de estátua. Né? E a poesia dele sentiu-se muito nos últimos anos, porque já não era ele, Eugênio de Andrade, a falar, era aquilo que ele tinha sido, não é? A falar sempre sobre o corpo, sobre o corpo, sobre o corpo. E de resto é sempre uma poesia de exaltação do corpo, e não nunca uma poesia de compadecimento do corpo. Porque o corpo, na poesia de Eugênio, é sede de prazer, e não sede de dor, como acontece com o corpo doente. Não é?
Portanto, ele não teve não conseguiu dar esse salto. Para mim foi isso, quando não conseguiu dar esse salto. Ele morreu como poeta, ele morreu como o título do primeiro livro que ele publicou, que era Azul Cedo. Foi assim, é assim que eu vejo. Eu ia te perguntar se é que no próximo livro, que provavelmente já está muito elaborado, se vai continuar entre, digamos, o romanesco e o biográfico. Se é que eu posso chamar a definição em algumas obras, não quer dizer que todas sejam assim, mas sobretudo... Eu acho que esse ingrediente está sempre, mesmo que a biografia seja uma autobiografia, não é? Portanto, isso também está presente nos meus livros. Sim, sim. Aquela senhora disse que quando votaram por Memórias Secretas jogavam que iam saber coisas sobre a minha vida. Se quiserem saber, podem ler outro livro, que é a Astronomia, que é uma autobiografia. Não é? Aí está bem, e até coisas que estão muito secretas. E que realmente ali vieram à tona e tiveram que sair cá para fora, porque é muito mais fácil. Eu ainda hoje estava a pensar nisso. É muito melhor sejamos nós a dizer aquilo que somos, bom ou mau, e bom e mau, fatalmente, do que sejam os outros a inventar a nossa vida, não é? Normalmente cometem grandes injustiças, dizem coisas que não correspondem à verdade, ou por sentido ou noutro, ou por exagero ou por defeito, não é? Ou por excesso ou por defeito. Portanto, apostar na verdade acho que é sempre muito compensador. Nem sempre se pode, por razões de várias ordem, razões sociais, razões familiares, razões de toda a ordem, até por medo natural que as pessoas têm de se expor demais. Mas a partir de uma certa idade adquire-se aquilo que é um dos grandes prémios da velhice, ou da idade mais avançada, que é poder dizer tudo o que lhe apetece e estar-se marimbado para as coisas. Não é? Isso é fundamental. É fundamental. Está muito adiantado, desculpe. Está muito adiantado o seu novo livro? Está pronto já. Está pronto. Já estou num outro. Já tem Chama-se Teoria das Nuvens. Teoria das Nuvens. É.